Olá, eu sou o professor Herbert e como professor do Estado, eu já falei da saída do Weintraub do Ministério da Educação e agora eu vou falar do novo ministro. A new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. O novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele é doutor em educação, então ele tem uma vivência acadêmica, técnica, né? E o problema que já acharam nele foram alguns vídeos antigos, até recentes, de 2, 3 anos atrás, onde ele falava algumas coisas que, pelo politicamente correto, as pessoas já caem matando em cima dele. O que ele falou? Ele é pastor, então ele é pastor presbiteriano, que não é neopentecostal, é uma igreja tradicional. O Mackenzie, inclusive, para quem não sabe, é uma universidade presbiteriana. Estudei na Faculdade de Educação da USP em São Paulo, sendo inclusive bolsista do CNPq. Registro meu reconhecimento e gratidão à professora doutora Roseli Fischmann, da Faculdade de Educação da USP, minha orientadora no doutorado, uma das educadoras mais preparadas e comprometidas com a educação que conheci e que marcou o meu perfil de educador. Como é de conhecimento público, tenho parte da minha história junto à Universidade Presbiteriana Mackenzie, que neste ano comemora seu sesquicentenário. Registro ainda que esta é a herança reformada, pedagógica e inclusiva que eu trago, que nos instruiu no passado, lá em 1870, um ano antes da Lei Rio Branco, ou a Lei do Ventre Livre, a tomar algumas decisões como Mackenzie. Fôssemos a primeira escola do Brasil a receber filhos de escravos na sua classe, em suas aulas. E a primeira também a implantar classes mistas no ensino. E nesses vídeos ele falava, saiu 2, né, que causaram polêmica. Um, ele falava que criança tinha que sentir dor para aprender, algumas crianças, então ele estava defendendo ali, ele inclusive falou com essas palavras, né, que ele defende que o pai dê algumas palmadas e a mãe algumas cintadas. E existe uma lei que foi aprovada pela Dilma, que é aquela lei que proíbe, né, os pais de baterem nos filhos. E aí essa é uma coisa controversa, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Não vai ser obtido por meios justos e métodos suaves. Talvez aí uma porcentagem muito pequena de criança precoce, superdotada, é que vai entender o seu argumento. Deve haver rigor, desculpe, severidade. E vou dar um passo a mais, talvez algumas mães até fiquem com raiva de mim. Deve sentir dor. Pastor, o senhor está sendo muito antipedagógico. Eu amo as crianças da minha igreja. Um tapa de um homem ou uma cintada de uma mulher podem ser muito mais fortes que uma criança pode suportar. Não estou aqui dando uma aula de espancamento infantil, mas a vara da disciplina não pode ser afastada da nossa casa. E aí, Paula, a apresentadora Xuxa Meneghel, que é reconhecida, né, por se posicionar contra o uso da palmada na educação das crianças, inclusive em 2014 ela chegou até o Senado para defender a aprovação da lei da palmada, ela fez um post no Instagram, onde ela criticou essa fala do ministro. Ela disse o seguinte, ó: quando eu penso que tá ruim, consegue ficar pior. Se educação tem a ver com rigor, com dor, as cadeias estariam cheias de gênios. Alguém, por favor, me diga que eu entendi errado. Que nós, mães, mulheres, filhas, seres humanos, demoramos para descobrir que para educar não se deve usar a dor, e sim a educação, o exemplo, a conversa e o amor. Já foi a época que um ser humano, para ser corrigido, era colocado no tronco, vergonhoso, ajoelhado, no milho, palmatória. Já foi a época em que, em nome da educação de Deus, se corrigia alguém com violência. E aí ela diz também que uma criança que recebe castigos físicos só pode aprender que violência gera violência, e que hoje ela está com a sensação de que crianças que vieram ao mundo para serem amadas estão sendo desrespeitadas. Ela termina falando que Deus é amor, se amar é respeitar, onde tem educação, amor e respeito, nessas palavras do atual ministro. Jamais falei
em violência física na educação escolar e nunca defenderei tal prática, que faz parte de um passado que não queremos de volta. Entretanto, vale lembrar que, devido à implementação de políticas e filosofias educacionais equivocadas, em meu entendimento, que desconstruíram a autoridade do professor em sala de aula, e que agora existe por muitas vezes são episódios de violência física de alguns maus alunos contra o professor. As mesmas vozes críticas de nossa sociedade devem se posicionar quanto a tais episódios com a mesma intensidade. Muitas vezes, o que acontece é o que a gente vê na TV, de professores sendo agredidos, desrespeitados, e aquilo que eu puder, como ministro da Educação, apoiar as iniciativas, nós precisamos resgatar o respeito pelo professor. Da educação. Mas, além disso, também pegou uma outra fala dele falando das universidades, que as universidades doutrinavam com essa coisa esquerdista, com essa hegemonia cultural, e estava formando jovens promíscuos, né, com a promoção do sexo livre, amor livre, quando ele, como pastor, vai defender o sexo depois do casamento, essa coisa mais conservadora. O que eu acho normal também, porque a grande questão aqui, aí esse vídeo eu não vou dar tanto a minha opinião, eu vou deixar mais aí para vocês pensarem, para vocês comentarem. Um ministro, por exemplo, ele é pastor. Claro que um pastor vai pensar diferente de um outro ministro, por exemplo, o Haddad, que foi ministro por 8 anos da educação. Porque o Haddad, ele tem uma ideologia totalmente diferente da ideologia de um pastor. E aí eu não sei se cabe criticar, né? Eu acho que cabe criticar sim. Então eu concordo com aquilo, eu não concordo com aquilo, eu prefiro aquele, eu prefiro esse. Mas você julgar um ou outro como extremamente errado, né, com os seus olhos, ou falar assim, não deveria ter um pastor no Ministério da Educação, aí você também está sendo antidemocrático, né, porque você só quer que esteja num cargo assim, num cargo importante desse, alguém que tem uma ideologia parecida com a sua. A democracia é isso, né? Esse revezamento. Uma hora vai entrar lá um pastor, outra hora pode entrar um bandista, outra hora pode entrar um comunista, aí outra hora pode entrar um liberal. E é isso que faz a democracia. Conquanto tenha a formação religiosa, meu compromisso, que assumo hoje ao tomar posse, está bem firmado e bem localizado em valores constitucionais da laicidade do Estado e do ensino público. Assim, Deus me ajude. Obrigado. O que eu achei engraçado é que, comentando isso, né, o filósofo jornalista Joel Pinheiro, que é mais voltado para a ideologia mais à esquerda, ele comentou que não era legal, aí ele até chamou de teoria da conspiração. Porque ele falou que existe muitos mitos, né? Então, por exemplo, porque acham que na FEFELET, na Faculdade de Humanas da USP ou da Federal, essas faculdades públicas, tal, que lá tem um movimento esquerdista que vai perverter os seus filhos. Então ele falou que muita gente pensa assim. E ele, o ministro, como já é um cara acadêmico, é doutor, tudo, deveria desmistificar isso e não fortalecer esse tipo de imagem. Agora, o ministro é alguém que tem uma carreira acadêmica, que passou aí pela academia, conhece um pouco por dentro as universidades. Ele poderia, na fala dele para a congregação dele da igreja, ajudar a desmistificar. Ele fez justamente o contrário, Ele cria esse fantasma da grande conspiração que querem perverter as nossas crianças no meio universitário. Isso não é verdade, gente, isso não é verdade. Quem passou por isso sabe, ele está jogando com um discurso de medo e quem está fora, quem não vive esse dia a dia, cria fantasmas acerca disso. E nesses fantasmas vale tudo, os piores temores estão ali.
Eu, muitas vezes, conversando com pessoas, até pessoas esclarecidas, quando eu conto o que é o dia a dia, a realidade de um departamento, como o Departamento de Filosofia na Universidade de São Paulo, pelo qual eu passei, desmistificam muita coisa. As pessoas alimentam fantasias de terror. Infelizmente, o ministro teve a chance na congregação dele, mas não, preferiu alimentar o discurso mais histérico, mais exagerado. E aí eu fiz uma reflexão sobre essa fala dele, até porque eu estava vendo no mesmo programa aconteceu uma coisa que ele se contradisse, né? Aí vai ficar a minha reflexão. Primeiro, ele já falou em teoria da conspiração, que um economista muito importante, que inclusive é um dos pais do libertarianismo, que é uma ideologia que se aproxima ali do anarquismo, o Rothbard, ele fala que esse termo teoria da conspiração é um termo que os poderosos costumam utilizar como arma para calar as pessoas. Porque se alguém começa a ver que tem algum movimento ali de dominação tal e começa a denunciar aquilo, eles usam esse termo conspiração para a pessoa ficar como louca, como paranoica. Ele ajudou a definir o conceito moderno de libertarianismo, foi um firme defensor do revisionismo histórico e foi uma figura central no movimento libertário americano do século XX. Por meio do seu trabalho, ele fundou e foi o principal teórico do sistema anarquista baseado na propriedade privada, conhecido como anarcocapitalismo. Ele escreveu mais de 20 livros sobre teoria política, revisionismo histórico, economia e outros assuntos. Em seu livro A Anatomia do Estado, Rothbard consolidou seus conhecimentos a respeito do Estado, mudando de forma definitiva a visão de qualquer indivíduo que tenha acesso à obra em relação aos acontecimentos estatais históricos e atuais. E nesse caso, olha só, ele usou primeiro isso, teoria da conspiração. E aí ele falou um negócio até brincando, né? Ele falou assim, eu queria ver qual que é essa matéria aí, porque eu estudei na USP, fiz filosofia lá, e eu não vi qual que era essa matéria que ensinava sexo para os alunos e tal. Eu deveria ver, até se for uma matéria eletiva, eu vou voltar lá para fazer. Então ele fez até essa brincadeira. E aí, essa reflexão é interessante, porque logo depois, o Leandro Narlock, ele foi demitido da CNN, porque ele usou um termo lá, que eu nem vou entrar aqui, mas que chamaram ele de homofóbico, o movimento LGBT não gostou, enfim. E ele foi demitido e aí ele estava lá dando entrevista na Jovem Pan, pro Joel, e o Joel concordou com ele. Ele falou que no meio jornalístico a maioria das pessoas são esquerdistas. E não, ele falou que não é o patrão que é esquerdista, que manda ser esquerdista. Não, ele falou que é uma coisa que é o pessoal mesmo ali, os próprios amigos são muito da linha da esquerda. Inclusive a universidade, porque já forma esse tipo de gente. Isso... existe sim, sabe? Existe essa homogeneidade de esquerda em todas as redações que eu trabalhei na minha vida, né? Não quero falar muito sobre a CNN. Acho que existe até dos chefes um esforço para que tenha um equilíbrio, sabe? Para que você tenha uma diversidade de vozes, uma diversidade ideológica. Mas o problema é que o baixo clero, né, as pessoas, os jornalistas iniciantes, o problema não é nem só ser de esquerda, sabe? O problema não é só de esquerda, mas é não conhecer argumentos liberais. A gente ouve, assim, eu ouço, quando trabalhava em outras redações, coisas tipo, pô, você é liberal, mas você é contra os pobres. E a pessoa ela simplesmente nunca foi exposta aos argumentos de um outro lado, né? E isso é uma pobreza maior do que a pessoa ser de esquerda, né? Tem muito pensamento elegante de esquerda. Isso não é... A estupidez não é monopólio de um lado ou de outro, né? Mas realmente a gente está vivendo uma situação na qual a opinião discordante ela leva a uma reação muito indignada e muito violenta de um grande número de vozes. A gente viu nos Estados Unidos recentemente esse manifesto, né, de diversos intelectuais, e que incluiu gente de esquerda, incluiu o Noam Chomsky, tem o Steven Pinker, enfim, tem uma série aí de pensadores que se uniram nesse manifesto, porque a coisa está ameaçando um pouco até a liberdade de expressão e pensamento dentro dos campos universitários, dentro da universidade, que devia ser, por excelência, o lugar de livre debate, né, de livre corrência de ideias. Você enxerga risco para a liberdade de expressão hoje em dia ligado a isso? É demais, né? Eu acompanho muito a Quilec, uma revista americana, um site americano, e eles ficam a semana toda, eles mandam listas de, não toda semana, mas periodicamente, eles mandam listas de intelectuais, pesquisadores que estão sob ataque
né? Pessoas que tiveram uma ideia, que publicaram um texto com ideias bem longe de racismo, de preconceito, mas o movimento não gostou e foi atrás, né? Quer dizer, a gente está vendo demissões toda hora sobre isso. E o pior, Joel, é que é um tipo de censura. Tem um livro do Jonathan Haidt, que é The Coddling of American Mind, que fala muito sobre isso. Ele fala o seguinte: antigamente a censura ela vinha de cima. A censura vinha da administração da universidade, ela vinha dos políticos. E hoje em dia a gente está vendo uma censura um tanto assustadora, porque ela vem de baixo, né? Ela vem dos seus pares. E isso causa aquela sensação de pisar em ovos, de que você não basta não só concordar, você tem que mostrar expressamente uma concordância efusiva, né? E o Pinker mesmo, né? O Steven Pinker escreveu agora: olha, isso é coisa de George Orwell. A gente está vivendo uma coisa que é até pior do George Orwell, porque ela não vem de cima, ela vem do lado, né? Tem a ver com a Revolução Gramsciana. Então a cultura aqui no Brasil ficou muito com isso, com a arte, a música, as escolas. Eu dou aula em escola pública e é realmente assim. Mas o mercado financeiro, todo esse movimento que a Grazi acabou de falar, não vou repetir, não permitiu. E mesmo assim, acabamos de ver as mídias burguesas dizendo: tá tudo normal, voltemos à normalidade. Sabe, secretário? Como normal? Sim, então as universidades. Então esses ambientes realmente ficou um ambiente mais intelectual, na verdade. A intelectualidade brasileira caiu nesse negócio da esquerda, né, na narrativa, na hegemonia esquerdista. E isso não quer dizer que eles vão doutrinar as pessoas. Então eu não sou a favor da escola sem partido. Então eu já tenho até um vídeo aqui que chama Escola Sem Partido, que eu explico exatamente isso num vídeo mais longo. Que o professor, ninguém fica doutrinando, seja comunista, seja esquerdista. Não é isso que acontece. O que acontece é uma coisa mais estrutural. Os próprios professores, a própria estrutura do lugar tem um pensamento esquerdista, porque não existe a oposição. E esse que é o problema. Tudo bem que a pessoa seja de esquerda, tudo bem que tem ideologia, todo mundo realmente tem. Só que a questão é que aqui no Brasil não se criou um movimento conservador, não tem um movimento de direita, então não tem, por exemplo, livros, escritores, não tem nada disso. Então as pessoas têm um pensamento muito errado, porque elas nem conhecem. Então, por exemplo, elas acham que quem é de direita é porque não gosta de pobre, porque quer conservar aquilo que tem, então geralmente é rico, é explorador, é o dono do banco. E o cara de esquerda é aquele cara que se preocupa com a sociedade, com os irmãos, com as minorias. E esse é um pensamento muito raso. Porque na realidade não é assim, né? Todas essas discussões, por exemplo, do ministro aí, que a gente pode ter, fica muito rico se tiverem pessoas gabaritadas. Não também de repente surge, sei lá, um presidente aí que se diz conservador, não sei o que ele é, aí vira já uma guerra. Não isso, mas por exemplo, se tiver pessoas gabaritadas de esquerda e de direita e eles vão debater um tema, isso só vai enriquecer. Só que não acontece isso. Por quê? Porque não dão espaço. E aí o próprio Joel falou isso, falou realmente, aí eles falaram que está acontecendo um movimento até nos Estados Unidos, porque esse tipo de coisa que aconteceu com o Leandro Narlock está acontecendo bastante. Também tem aquele outro jornalista da Band que fez ele fez um debate sobre o conservadorismo. E aí ele foi demitido da Band, ou seja, não pode ter o debate? Isso não é democracia. Democracia é onde tem o debate. E as pessoas precisam conhecer os dois lados para elas entenderem o que está acontecendo, para escolher um lado, né? Para falar, eu gosto disso, eu não gosto disso. Ou não precisa nem escolher um lado, falar, isso eu concordo, isso não. Eu concordo com um pouquinho daqui, com um pouquinho daqui. Mas precisa existir essa informação. E a escola, a universidade, os jornalistas, eles têm essa obrigação de trazer a informação. E todas as informações, não só trazer uma coisa filtrada só de um jeito. Então é isso, a gente está nessa pandemia, já é o quarto ministro da Educação, aí eu acho que é o terceiro, porque o que era para ser o terceiro nem chegou a assumir, então já é o terceiro ministro da Educação.
E eu dou aula em escola pública, sempre estudei em escola pública, então espero que ele faça alguma coisa, porque o ensino do Brasil é um dos piores do mundo. Então espero que a escola vire isso, vire um lugar de debate, que tenham várias ideias, e é isso, tem que aceitar. O cara é pastor presbiteriano e qual que é o problema? Espero que depois entre um outro cara com uma outra ideologia. E é isso, democracia tem que andar com as duas pernas. Então é isso, eu fiz esse vídeo mais para ficar essa reflexão do que tem acontecido. E muito obrigado, até a próxima.